Momento muito especial, né? Vamos fazer a nossa live, vamos começar a nossa entrevista agora com o talento gigante Alex, que tantos títulos conquistou, que gravou a sua história com letras douradas, sobretudo usando a camisa azul celeste 5 estrelas. O Alex, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube da Rádio 98. Obrigado por falar com a gente, dizer aqui que os corações de alguns estão saindo pela boca e os cotovelos de outros estão doendo a beça agora aqui no programa, viu? Bom demais falar com você. Obrigado pela gentileza de bater um papo com a gente, Alex. E acho que tem o seu microfone tá mutado aí. O microfone tá mutado. É só ir em cima do microfonezinho e dar uma clicada ali, que eu acho que aí ele vai liberar a sua voz. Vamos ver, vai tentando aí, Alex. Você não costumava errar quando batia pro gol assim não, hein, Alex? É que com os pés é mais fácil, né, Alex? Boa tarde. Eu treinava todo dia, né? Mais tranquilo. Como é que tá sendo a vida aí desse isolamento social, Alex? Também tá em casa, não pode sair nem pra jogar um futebolzinho mais. Como é que tá a vida? A vida tá boa, eu sou um privilegiado, né? Eu não posso reclamar, eu moro numa condição muito boa. E eu sei que é uma realidade diferente do brasileiro, então realmente eu não tenho a mínima condição de reclamar de nada. Muito pelo contrário, eu tenho só que agradecer de ter essa condição hoje. É óbvio que você perde a sua liberdade, você quer ir pra rua, você quer fazer as suas coisas, mas temos que fazer a nossa parte e ficar em casa hoje em dia. Quem tiver essa oportunidade, eu sou um que tenho, eu tenho que tentar fazer eu e minha família tentamos fazer da melhor maneira possível. Eu também tô em casa, viu, Alex? Eu fico aqui na rádio 18 horas por dia, eu vou em casa de vez em quando, eu vou assim lá na minha residência, mas a minha casa realmente tem sido aqui. Então eu também tô em isolamento social, eu fico mais aqui do que em casa. Mas também a gente não pode reclamar, né? A gente tá fazendo um esforço aí com um propósito muito maior, né? Evitar que essa peste se espalhe aí. Você chamou a Lucha? Olha, com certeza, só pra dizer, grande Alex, tá certo? Só pra dizer o seguinte, que ele é humilde, aprendeu comigo. Essa é humildade, porque eu tenho humildade suficiente pra dizer que eu sou humilde, Alex, tá certo? É isso aí, parabéns pela sua humildade, tá certo? É isso aí. Com certeza. E dizer que não fui eu que revelei oAlex, não, viu, gente? Não? Sou humilde pra entender. Não fui eu, não. Tá certo? Mas eu fiz ele ter o talento que ele tem, é diferente. Não, mas como assim você fez ele ter o talento que ele tem? Teve aquela história Porque que você prometeu que ia bancar o salário dele, não tinha? Todo clube que ele ia, fala assim, eu pago o salário se o Alex não jogar. E ele, até no Fernebal, fiz isso. E ele jogou em todo lugar, presta atenção pra você ver. Eu sou foda. Mas você não precisou pagar em lugar nenhum, que ele jogou a beça, né? Não, jogou, como é que foi essa história, Alex, quando você, lá no Cruzeiro, né? Aqui no Cruzeiro, isso é verdade? Isso procede? Procede. Essa história é muito simples, né? Eu chego no Cruzeiro em 2001, através de uma liminar da Justiça do Trabalho. Eu tinha uma pendência, uma briga judicial com o Parma. E eu assino com o Cruzeiro em 2001 através de uma liminar da Justiça do Trabalho. É que me atrapalhou muito. Tiveram 2, 3 jogos que eu tava pronto no vestiário já para entrar e o Beneci vinha dizendo que a minha liminar tinha sido cassada pelo Parma e eu tinha que ficar fora. Então muitas vezes me atrapalhava porque ao invés de eu estar treinando em Belo Horizonte, eu tinha que estar ou em São Paulo ou em Curitiba, dentro de uma sala de frente com os advogados do Parma e da Parmalat discutindo a minha situação. E aí a coisa não correu bem. O Cruzeiro naquele ano contratou jogadores renomados, mas a coisa não acontecia. O nosso time não rendia, o rendimento era baixo, pouquíssimos jogadores renderam bem naquele ano. E, para minha surpresa, no final de 2001, o treinador era o Marco Aurélio, a diretoria era a mesma, né? Os irmãos Perrella com o Maluf ali comandando o futebol. Nós sentamos e conversamos para ver como é que funcionaria 2002. Eles me deram a garantia de que eu retornaria, faria a pré-temporada, porque no final de 2001 a FIFA me suspendeu por ter um contrato duplo, contrato com os italianos e contrato com o Cruzeiro. Então eu tinha uma reunião em janeiro na FIFA para discutir essa situação e resolver o meu problema.
Mas para minha surpresa, na reapresentação em 4 de janeiro de 2002, os irmãos Perrella resolveram me mandar embora. Eu fui mandado embora, eles pediram que eu nem me apresentasse. Na época nem com eles eu falei, né? A conversa foi diretamente com o Maluf. O Maluf pediu que eu não fosse para Belo Horizonte, que eu não me apresentasse. Acabei rescindindo o contrato. Quem fez a rescisão toda foi o Maluf e um advogado que eu contratei. E fui resolver minha vida. Voltei para o Palmeiras, joguei no Palmeiras. Isso que eu estou contando é janeiro de 2002. Passado alguns meses, a minha situação com os italianos estava resolvida. E eu estava livre no mercado e o Vanderlei já estava no Cruzeiro. E o Vanderlei estava ali conhecendo, ele estava recém chegando no Cruzeiro e dizia que queria montar um time e queria a minha contratação. Quando o Vanderlei cita o meu nome, é um susto geral dentro do clube, porque a passagem anterior não tinha sido como todos esperavam. E eu tinha sido mandado embora meses antes, né? Eu volto para o Cruzeiro em setembro de 2002 e tinha sido mandado embora em janeiro. E os Perrellas não queriam, diziam que eu já tinha estado por lá, não tinha rendido, e o Vanderlei banca. O Vanderlei fala que ia me convencer a assinar um contrato baixo, e que nesse baixo, se eu não rendesse aquilo que era esperado por ele pela comissão técnica, que ele próprio pagaria do bolso, que o Cruzeiro não teria que colocar dinheiro nenhum. E ele faz isso. Jogo. Ele me convence. No primeiro jogo você já me jogou. Como é que é? E no primeiro jogo você já me ajudou, que você fez um golaço sensacional. Quando eu retorno, o pessoal ainda tem essa situação, essa preocupação comigo, mas aos poucos ela vai sendo apagada. E aí o Vanderlei não precisou, o Vanderlei economizou o dinheiro dele, não teve que tirar do bolso. E ali é pão duro, né, velho? Pra tirar um dinheiro do bolso também, né? Não é comigo, nunca foi não, nunca tive problema com isso com ele. Comigo foi tranquilo. Porque pra gente ele nunca pagou nada, né, Igor Tepe? Nada. Nunca pagou nada pra nós. Ele falou que me pegar na curva só. Ele ainda prometeu pegar o nosso repórter aqui na curva. Então, e é perigoso, porque o que ele promete, ele cumpre. Então, cuidado nas curvas que você anda por aí. O azar dele é que uma semana depois acabou que ele saiu do Galo, né? Depois desse problema aí. Mas, enfim. Você falou um monte também, né, Igor? Não falei, cara. Foi. Enfim, águas passadas. É verdade. Vai, Robertão. Ô Alex, prazer falar contigo. Aqui quem fala é Cadabrão Véi de Guerra, o responsável pela ebriedade e pelo golo no futebol aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da história do Parma, mas uma vez eu li uma entrevista sua falando que você jogava na Itália. Por favor, refresca a minha memória. Você foi pra Itália para jogar pelo Parma, né, via Palmeiras, enfim, e chegando lá você teve uma outra proposta, mudou de time, foi contratado porque foi bem, e aí você não conseguia subir para o campo, já teve vezes que você estava vestido para entrar em campo e não conseguia porque chegava a liminar, em cima de liminar. Foi nessa fase que essa parte legal te atrapalhou, além dessa passagem sua pelo Cruzeiro? Não, a parte legal e o Cruzeiro é o mesmo momento. Porque a história com o Parma, eu sou vendido pelo Palmeiras em 2000 e tenho que me apresentar lá na Itália. Quando eu me apresento na Itália, na época existia aquela situação de um número de estrangeiros que podiam estar no time. E o Parma já tinha os jogadores estrangeiros e queria me emprestar para equipes menores da Itália, eu não aceitei. Acabei voltando para o Brasil emprestado para o Flamengo. E jogo brasileiro de 2000 no Flamengo, aí tem um problema financeiro, o Flamengo acaba não me pagando. O que me tranquilizava naquele momento é que o contrato que eu fazia com o Flamengo, que se o Flamengo não me pagasse, o Parma, por obrigação, teria que me pagar. No final de 2000, eu faço um acordo com o Flamengo, a gente acaba rescindindo e eu retorno para o Palmeiras. Aí começa o meu problema, porque na época existia aquela coisa do 15% do percentual do jogador. Uhum. E quando eu vou ao Parma, eu acerto para receber em 3 vezes. E com as parcelas sendo pago na hora que eu chegasse em Parma em 2000, que eles pagaram. E em 2001 seriam 2 vezes, abril e outubro de 2001.
E qual foi a minha surpresa? O Parma pede para que eu receba numa offshore no Uruguai. Eu consulto os meus advogados, eles falaram que não tinha problema nenhum, desde que eu pegasse o dinheiro no Uruguai, trouxesse para o Brasil, pagasse os impostos brasileiros, esse dinheiro ficava legal. Foi o que eu fiz. A minha surpresa acontece, a segunda surpresa acontece em abril de 2001, quando eu vou cobrar o Parma em São Paulo, no escritório da Parmalat, eles falam que não me devem. Aí eu fico numa dúvida do que fazer, consulto alguns advogados, algumas pessoas e resolvo entrar na justiça contra o Parma para receber o que era meu de direito. Nesse momento, eu assino com o Cruzeiro sob uma liminar da Justiça do Trabalho. Então, quando eu ia entrar em campo e a minha liminar era cassada, já era o Brasileiro de 2001, quando eu estava no meu primeiro momento aí no Cruzeiro. Falando em Cruzeiro, Alex, fazendo uma análise aqui, a gente que acompanha o dia a dia do clube não consegue chegar a um fator, exclusivamente um fator que possa ter levado o Cruzeiro ao rebaixamento. Claro que tem uma série de fatores, mas para você, Alex, que conhece o clube, que passou por aqui, onde foi que o Cruzeiro errou? Como o Cruzeiro foi parar na segunda divisão? Para mim tem dois momentos que são cruciais. O primeiro é administrativo, que o clube foi assaltado, né? Foi roubado por pessoas que se aproveitaram de uma situação onde muita gente fechou os olhos e deixou a coisa passar. Esse tem um percentual grande. E o segundo, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as situações da parte administrativa, o vestiário do clube, né? O jogador é funcionário do clube. O jogador, ele não é patrão. O jogador, ele tem que aceitar a hierarquia que é imposta pelo clube. Como o clube administrativamente vivia problemas seríssimos, que depois com aquela matéria mostrada em rede nacional ficou escancarado, os jogadores esqueceram da hierarquia e criou-se um vestiário com uma anarquia total, né? Então todo mundo fazia o que queria, do jeito que queria, e acreditava-se muito numa coisa que é talvez o maior problema num vestiário em futebol, né? Você acreditar somente na sua qualidade. A qualidade, ela é muito boa, desde que você tenha organização e desejo. E o que o Cruzeiro menos tinha era organização, e aonde podia ter desejo, que era no vestiário, faltou. E aí levou a jogos horríveis, a situações terríveis dentro do campo, que acabou culminando com a queda do time para a segunda divisão. Um profissional do rádio que narrou muitos gols seus quer fazer uma pergunta, ele, ó. José Silvério. José Silvério. Olá, Alex, tudo bem com você? Alexandre de Souza, o grande Alex, o 10 de todo o Brasil. Alex, eu não sou cruzeirense, eu sou amante do bom futebol. Então penso da seguinte maneira, te peço desculpas publicamente, porque naquele lance que você dá 2 chapéus no zagueiro e no Rogério Ceni, eu entusiasmei e narrei assim. Põe pra ele ouvir. Ele domina, Ronaldinho fora do campo, Arce passa pela direita, por tentou, vem Itamar, vem Christian também, ele tocou pra ele, Christian de primeira pra Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a 3 adversários, chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! Que emoção, hein? E aí, Alex, você me desculpa, que eu só entusiasmei um pouquinho. Não, na verdade, eu acho que você viu o Emerson e o Wilson na mesma jogada. Então aí dá pra colaborar com a tua narração. Adroaldo. O lance que alguns só viram o Emerson, você ainda conseguiu ver o Wilson, que fazia dupla com o Emerson de zaga ali de São Paulo. Isso é verdade, você no Palmeiras jogou uma bola sensacional. No Cruzeiro me disseram,
Eu não tenho essa afirmação aqui. Porque você foi razoável. De razoável pra bom. Eu considero assim. O Adro pode falar, né, Adro? Ô, Adro, e aí, o que você acha, Adro? Que ele foi bem? Tá louco. Foi muito bem, Gilbert. Inclusive, eu tive a certeza do título brasileiro em 2003, naquele gol que ele fez contra o São Caetano ali, que ele já domina tirando a zagueirada e bate de canhota. Alex, boa tarde. Adroaldo, muito obrigado por estar falando com a gente. E seguinte, Alex, alguns jogadores do Cruzeiro aí, o Marcelo Moreno, o próprio Edilson, eles foram questionados a respeito desse elenco do Cruzeiro. Tem muito menino, o Cruzeiro precisou fazer isso, afinal de contas, né? Muita gente pulou fora do barco aí. Você chegou profissional do Curitiba com 17 anos, né? Antes você ficou no futebol de salão, o Curitiba, salvo engano, aí não tinha categoria, né, de 9 anos ali quando você chegou lá. E com 19 você já era capitão do Curitiba. Como é que você vê isso, Alex, essa questão aí desses jogadores jovens tendo que subir num momento tão complicado e tão difícil aí, que é esse de reconstrução, para poder voltar com o Cruzeiro para a Série A? A vida é feita de oportunidades, né? Se você está no Cruzeiro hoje é porque você tem qualidade para estar no Cruzeiro. Quando você vai para dentro do campo, ninguém pergunta a tua idade. Ninguém quer saber se é o Fábio, que tem uma história linda e está quase batendo nos 40, ou se é um menino como o Maurício, que está começando a carreira. É óbvio que tem uma mescla ali interessante de jogadores que conhecem o clube, que sabem aquilo que representa, mas às vezes, com essa pouca idade, existem alguns sentimentos que são até favoráveis nesse momento. Um menino de 17, 18, talvez ele não tenha o entendimento daquilo que traga uma derrota, por exemplo. Então, a essa molecada que está tendo a chance de jogar no Cruzeiro, a única coisa que, se eu pudesse dar um conselho que é o que eu tenho falado para os meninos, é o seguinte: você tem que ter a paixão que você te tirou de casa um dia para jogar bola. E você está tendo a chance de jogar bola com uma camisa vencedora, que tem uma torcida grande por trás, que vai incentivar quando precisar incentivar, que vai cobrar, porque a história faz com que você cobre, né? O torcedor cega pela paixão e aí lembra dos melhores momentos do seu clube. Então esses jovens jogadores, se tiverem esse entendimento de que tem que ter muita paixão pelo que está fazendo e estão tendo uma oportunidade de ouro, que é jogar num clube vencedor como o Cruzeiro, acredito que eles tenham, com a qualidade que eles já demonstraram, senão não estariam ali, de fazer boas carreiras e principalmente nesse início ajudar o Cruzeiro a ter os melhores resultados possíveis. Alex, tudo bem? Próximo aí a fazer a pergunta. Bom, deixa eu falar com o Alex aqui. O seguinte, Alex. Milton, lá vem. Não, a gente estava conversando com o Augusto Recife há um tempo atrás e a gente falou desse time de 2003 e aí você até entrou no nosso Twitter e citou, falou o seguinte, porque a gente até brincou, a gente falou que o Augusto Recife, ele e o, como é que chama lá? O Wendel. Não, o outro volante lá. Maldonado. Isso. Maldonado, exatamente. Que os dois faziam o trabalho sujo, né? Simbolicamente. E para que os jogadores lá de frente pudessem ter total liberdade para poder atacar e fazer os gols. E aí você falou, não, de forma nenhuma, não fez trabalho sujo não, nós todo mundo junto. É lógico, todo mundo ali faz a sua parte, tem que ser bem feita, e eu acho que todos fizeram, né? Como é que você olha por esse lado? Porque a gente falou assim, trabalho sujo, mas foi de uma forma figurativa ali. Eu entendi. Eu só discordo porque é o seguinte, o meu trabalho não era mais importante que o do Recife. E o do Recife não era mais importante do que o meu, como não era mais importante do que o do Léo e do Mauro, como não era mais importante da dupla diária que o Luxemburgo escolhesse, como também não era mais importante que o Gomes atrás ou os atacantes lá na frente que jogavam com o Ari. Em time de futebol, para dar certo como deu em 2003, cada um tem uma função e cada um tem que fazer bem. E trazendo para a pergunta anterior, até do que o Adroaldo fez relacionado aos meninos, quem lembrar de 2003 também era um time de meninos. E hoje você falar de Luizão, de Maico, de Wendel, de Recife, é legal porque eles fizeram a carreira, hoje a gente já sabe o que eles conseguiram fazer. Mas até naquela época... Felipe Melo, né? Só que o Felipe Melo é um pouco diferente, porque o Felipe Melo vinha como contratação, era capitão da seleção sub-20,
Então, todo jogador que vem contratado, ele vem com um peso diferente. Mas se nós olharmos lá atrás, por exemplo, pegarmos jornais da época, esse time era ridicularizado. Programas de rádio como o de vocês. Não, a gente nem existia naquela época, Alex. Não. Eu entendi, eu tô brincando. Eu tô dizendo do mesmo formato. Eu, por exemplo, como eu tenho uma memória muito boa e eu procuro fazer umas anotações muito legais, os programas de hora de almoço que discutem futebol aí em Belo Horizonte, no início de 2003, o Atlético Mineiro tinha uma condição muito maior de fazer um bom ano do que a gente. O que nós fizemos naquele ano? E aí, tem uma série de fatores que podem correm a teu favor ou correm contra. A gente acabou de dar o exemplo do Cruzeiro do ano passado que caiu quando a coisa correu contra devido a uma administração ruim. O Cruzeiro daquele ano tinha uma administração muito boa, existia um trabalho de futebol muito forte que era o Maluf e o Luxemburgo, e os jogadores que chegavam tinham que entender como aquele time trabalhava. E aí entra essa situação dos meninos. A gente tinha uma meninada ali que, se for contar nos dedos, dá mais ou menos uns 15, 16 meninos. Eram meninos que jogavam há muito tempo no clube, vinham da base, de juvenil, de juniores, e eles passavam um sentimento que é o sentimento do torcedor. O Wendel, por exemplo, quando perdia, ele tinha que ir para casa e conviver com o cruzeirense, vivenciar o dia a dia do cruzeirense. A meninada morava ali na toquinha, tinha que conviver com o sentimento do cruzeirense. Hoje em dia, o que acontece muito e faz falta, o jogador chega, arranja um apartamento, uma casa e vive dentro da casa dele. A gente não, a gente fazia questão de morar dentro da cidade, de andar a pé pela cidade, de frequentar os shoppings da cidade. Para quê? Para que nós tivéssemos o entendimento do que estava acontecendo. E aquele ano era muito legal, porque o atleticano batia muito na tecla do brasileiro de 71. Até hoje. E o Cruzeiro não tinha ganho o Campeonato Brasileiro. Quando a gente acaba o ano, ganha o Brasileiro e a CBF reconhece o título de 66. Então a gente começa o ano perdendo 1-0, teoricamente, né, pro Atlético e para a torcida deles, e de repente termina o ano sendo campeão brasileiro do ano, com a CBF reconhecendo 66. Então essa coisa do trabalho sujo, ele fazia, mas só funcionava porque os outros também faziam bem a sua parte, desde os perrelas que comandavam lá em cima, até o pessoal da limpeza que fazia com que a coisa corresse tudo bem para que no Mineirão, no domingo, a coisa funcionasse. Agora, você judiou dos rivais nossos aqui, né? Porque foram, vamos colocar, 4 jogos, né? Você fez 5 gols em 3 partidas aí. 2 de cada um, né? No Brasileiro 2001, no 2-2 você fez 2 gols. O Mineiro 2003 você fez, no 4-2 você fez 2 gols. E o primeiro jogo da final do Mineiro, 3-1, você fez 1 gol. Deu, né, Milton? Eu acho que eu dei sorte na minha carreira, que talvez seja algo que corra muito a meu favor, é que nos jogos considerados com os rivais eu tenha tido uma boa participação, né? Foi assim em Curitiba, foi assim em São Paulo, foi assim em Belo Horizonte, foi assim lá na Europa. O jogo, é óbvio, muitas vezes não vale título, é um clássico qualquer no meio do campeonato, mas a gente sabe da rivalidade, da história que traz, de tudo que tem daquela coisa de comando de município. Então para esses jogos a sorte corria um pouquinho pro meu lado, e Atlético e Cruzeiro eu tive algumas boas participações. Olha, uma perguntinha é a seguinte: você, quando jogou no Fener, recebeu várias propostas, pelo que você conta, para jogar em outros clubes da Europa. E você narrou pra gente aqui também, que eu imagino que tenha sido muito doloroso para você, esse período que você estava pronto para entrar no campo e chegava a eliminar, não conseguia, essa coisa de descobrir a felicidade, jogando pela mesma equipe, por exemplo, em momentos distintos, né, na sua primeira passagem pelo Cruzeiro e na segunda. Você, quando no Fener não aceitou propostas para ir para outros clubes da Europa, foi em nome dessa felicidade que você encontrou na Turquia? Sim, porque quando eu vou para o Fenerbahçe eu já tenho 27 anos. Eu já tinha tido essa experiência frustrada com a negociação do Parma. Eu já tinha vivenciado a situação de estar à boca de uma Copa do Mundo
por razões que eu desconheço, acabei ficando de fora. Então, quando o meu primeiro contrato com o Fenerbahçe acaba, eu tenho 30 anos. E aí eu tenho que começar a imaginar o que eu posso fazer daqui pro final da minha carreira. E vivia super bem. O futebol na Turquia é algo totalmente diferente. O povo vive futebol de uma maneira distinta. Então tudo funcionava bem para mim, minha família vivia bem, minha esposa bem, os moleques bem, o clube tentando fazer coisas para que a gente atingisse níveis melhores e maiores. Então as propostas vinham, eu sentava, observava, vinha a proposta de renovação e eu acabava ficando. Então para mim foi algo muito natural, que as coisas iam acontecendo de maneira bem tranquila. Alex, perdão, pode ir, Adroaldo. Alex, eu queria saber, só tirar uma dúvida, o seguinte: 2003 foi um ano maravilhoso para o Cruzeiro e tudo, aí veio 2004, a torcida criou uma expectativa ainda maior, Rivaldo e por aí vai. O que aconteceu ali? Foi feitiço do Igor, que é atleticano de morrer, que ficou com o cotovelo estourando de 2003 para 2004? O que foi? Eu acho assim, o nosso time tinha uma ideia desenhada de jogo, e essa ideia desenhada de jogo era muito em cima de movimentação e velocidade. E quando a gente perde o Aristizábal, por opção do Luxemburgo e do clube, nós temos que mudar a nossa forma de jogar, porque junto com o Rivaldo chega o Guilherme. Uhum. E aí nós não tivemos tempo para que as coisas fossem refeitas, porque o que acontece? Em fevereiro, se eu não estou enganado, o Vanderlei já acaba saindo. Nessa saída, o Rivaldo, por solidariedade ao Vanderlei, também acaba saindo. E quando chega no meio do ano, que é o verão europeu, os jogadores acabam saindo todos. Aí, se a gente começar a dizer quem saiu, provavelmente desmontamos o time, né? Mas assim, 2003 foi um time montado, e quando saía a peça que vinha tinha características para jogar naquilo que a gente estava jogando. No final de 2003, com a perda do Aristizábal, que não é uma perda, é uma opção, né, do clube em liberá-lo, não renovar com ele, ali tem uma mudança. E para que essa mudança surtisse efeito, precisava tempo, e a gente realmente não teve. O Ari seria um dos melhores atacantes que já jogou com você, Alex? Você considera isso? Fácil. Ari tinha uma inteligência absurda. Eu poderia citar outros, Marcelo Ramos, por exemplo, é outro com característica parecida. E também entra essa coisa que a gente acabou de dizer, né, cara? O cara chega no clube, tudo funciona, tudo dá certo, ele vira uma peça referência dentro do grupo, como era o caso do Aristizábal, mas falando puramente da qualidade dele, sobrava. Não foi só no Cruzeiro, na Colômbia, foi no São Paulo, foi no Santos, foi assim no Vitória. Ari era um jogador especial, diferente, que fez muito sucesso no Brasil devido ao carisma e à qualidade que ele teve. Muito bom. A última pergunta, porque lamentavelmente o relógio é cruel com a gente e o tempo passa rápido, a resenha espetacular com o Alex. Quem pediu para fazer a pergunta? Eu queria só pedir para fechar, só perguntando a respeito pro Alex aí, como é que foi fazer um gol de letra no Maracanã, numa final de Copa do Brasil, que para variar o Cruzeiro conquistou ela de maneira invicta, né? Porque foi Campeonato Mineiro e Copa do Brasil de maneira invicta, em cima do Flamengo do meu querido Padreco. Foi maravilhoso, porque aquela Copa do Brasil serviu de bônus, né, para esse time, porque o trabalho do time realmente era para ganhar o Campeonato Brasileiro, era a ideia fixa desde 2002. Mas aí quando a coisa começou a se desenhar na Copa do Brasil, que a gente viu que estava caminhando para as fases finais e chegou para enfrentar uma equipe forte na época, um clube tradicional, um clube acostumado a vencer, num estádio mítico como é o caso do Maracanã, realmente foi maravilhoso poder ter participado, ainda mais com gol, né? Muito bom. Alex, show de bola, meu caro. Obrigado pela gentileza, mais uma vez, de falar com a gente aqui na Rádio 98. O torcedor do Cruzeiro tá muito feliz aqui nas nossas redes sociais, todo mundo celebrando esse bate-papo aqui. Obrigado por abrir um tempinho aí no seu isolamento pra gente conversar aqui. Valeu, tudo de bom pra você. Vamos sair logo dessa. Valeu, um abraço, vamos nos cuidar aí. Isso. Mais na frente a gente se fala.
Vai ser um prazer. Aí, sucesso. Sucesso. Esse é o Alex, o talento, batendo um papo com a gente aqui na nossa live. Terminar o programa não poderia ser melhor, né? Com o Alex aqui fazendo o último bloco com a gente.